Olá pessoal, eu sou o André, eu trabalho na Vitalk, que é uma empresa que desenvolve um produto para a saúde mental, e hoje eu vou falar sobre saúde mental em desenvolvimento de software. Primeiro, o que me motivou a falar sobre isso? Foram duas coisas, dois eventos, né, principalmente. O primeiro foi uma palestra que eu assisti na RubyConf do ano passado, que era sobre saúde mental. A palestra era basicamente um relato de como um desenvolvedor passou por um burnout seguido de uma crise de depressão. E aquilo me marcou bastante, me tocou bastante, porque eu consegui entender exatamente como aquilo aconteceu e entender que aquilo poderia ter acontecido comigo ou com outros amigos em determinado momento. Tempos depois, uma outra coisa que foi bem marcante para mim foi um dia em que eu estava com alguns amigos num bar e a gente estava falando sobre vários assuntos e eu descobri que eu era a única pessoa da mesa que não fazia terapia, né? Mesa com desenvolvedores. E aquilo me chamou muita atenção, assim, a motivação para cada um fazer terapia, enfim, as motivações eram diferentes, mas de certa forma passavam por trabalho. Eu comecei a pensar sobre esse assunto e eu me dei conta que esse assunto é muito complexo, né, falar sobre saúde mental e a relação com o trabalho, mas a gente consegue saber que tipo de problema, a gente conhece, né, quais tipos de problema tiram o sono de um programador. Então, por exemplo, incertezas inerentes da atividade de desenvolvimento. Então, esse é o primeiro ponto, questões como orçamento, né, a incerteza ali na hora de orçar uma tarefa e se comprometer com aquilo. Outras coisas, incerteza em infraestrutura, ambiente de produção, carga, enfim, esses aspectos de incerteza que envolvem o trabalho de desenvolvimento de software geram uma boa dose de ansiedade e estresse. Mudanças constantes na organização e em tecnologias. Aqui eu pontuo organização porque os desenvolvedores muitas vezes estão inseridos em ambientes como startups, que as coisas mudam muito rápido e as soluções assim estão bem cruas, né? Estão ainda em construção. Atividade nem sempre compreendida por outras áreas da empresa. Então aqui eu vejo que muitas vezes é muito difícil para um programador, um desenvolvedor, convencer outras pessoas da empresa quando alguma questão técnica precisa ser mitigada. Isso também é um fator que gera muita ansiedade. E eu coloquei por último interrupções excessivas porque tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? E bom, pensando nesses problemas e no dia a dia, né, dos desenvolvedores, eu separei a apresentação em 3 partes. A primeira é revisitando fundamentos, a segunda reconsiderando organizações, e aí falando mais sobre cultura, né? E a terceira parte são reflexões sobre a relação com o trabalho, que eu diria que são questões um pouco mais individuais. Bom, a primeira parte, revisitando práticas de desenvolvimento e gestão de projetos de software sob uma nova perspectiva. O primeiro livro, né, que eu queria revisitar, digamos assim, é o XP, do Kent Beck. E o Kent Beck, para quem não conhece, ele foi muito importante, né, para o surgimento do movimento ágil. O XP, ele, se não me engano, foi escrito em 99, e a segunda edição eu não lembro quando foi lançada. E o movimento ágil ali começou no início dos anos 2000. Então, além disso, ele contribuiu e foi importante para a criação do JUnit, que foi digamos, esse framework de teste que influenciou muito toda a comunidade. A primeira coisa interessante, assim, né, de a gente revisitar, né, os conceitos do XP sob essa ótica da saúde mental, né, do desenvolvedor, é entender como surgiu. Isso é relatado no livro e tem palestras do Kent Beck no YouTube, mas em resumo, as ideias do livro surgiram num trabalho de consultoria que ele fez na Chrysler. Então ele foi contratado, ele chegou para lidar com um projeto onde a equipe estava devastada, e um projeto muito atrasado, com muitos problemas, e ele coloca que ele propôs 3 caminhos para a diretora da Chrysler, e o primeiro seria manter as coisas como
como estavam, e não é, isso evidentemente não era uma boa ideia. O segundo caminho seria terceirizar aquela solução, né, o desenvolvimento daquela solução, mas ele também não achava um bom caminho, porque ele realmente acreditava que tinham pessoas competentes que conheciam o problema e que eram capazes de resolvê-lo dentro da equipe. E o terceiro caminho seria dar uma semana de férias para todo mundo e recomeçar o projeto do zero. O livro é muito interessante, ele fala sobre várias coisas que ainda geram reflexão sobre como a gente lida com software. Enfim, acho que influenciou muita coisa, né, da forma como nós trabalhamos hoje, mas eu diria que a ideia central trata-se de aceitar as condições de mudanças em que a atividade de desenvolver software está submetida. Então, é aceitar que nós não temos todas as informações de antemão, né, para desenvolver uma solução perfeita, né, para contemplar todas as questões do problema. Beleza, mas como isso se conecta com saúde mental? Eu diria que a falta de habilidade em lidar com situações de incerteza levam a vários problemas, né? Ansiedade, perda de confiança entre as relações e sentimento de injustiça. Então, a confiança ela é perdida porque as equipes não confiam mais, né, no time de desenvolvimento, então as outras áreas da empresa. E, ao mesmo tempo, o time de desenvolvimento se sente injustiçado porque o trabalho era muito mais difícil do que parecia. Esses são os valores do XP, né, que o Kent Beck pontua. Ele coloca comunicação, simplicidade, feedback, coragem e respeito. Então, acho que já de cara a gente vê a importância do fator humano, né, que ele coloca na prática de desenvolvimento de software. E, enfim, comunicação já está presente ali, né, indicando que a atividade de desenvolver software não é uma coisa solitária, né, como muita gente pensa. Acho que a gente está toda hora fazendo acordos, né, dentro do time para chegar em uma solução. Então, simplicidade, que tem a ver com esse fato de que a gente não tem todas as informações para desenvolver uma solução tão robusta, né, que atenda a todas as necessidades no início. E, portanto, a gente tem que ir pelos caminhos, procurar soluções simples e aí já entra o terceiro ponto, né, que é de feedback, e aos poucos ir colhendo feedback e caminhando, fazendo progresso dessa forma. Coragem eu acho muito interessante porque é fundamental. Eu acho que muitas vezes o desenvolvedor precisa trazer notícias ruins e é preciso muita coragem para fazer isso. E o respeito, assim, né, por motivos óbvios. E esses valores eles são traduzidos em várias práticas, né, transformados em várias práticas. E vou trazer algumas. Eu acho que a principal, não sei se é a principal, mas uma das mais importantes seria a prática de escrever testes automatizados. Então, quem trabalha com testes sabe que não há nada como trabalhar em um código bem testado. E a gente fala sobre escrever testes pensando na produtividade, né, a médio e longo prazo. Mas eu diria que é justo a gente também olhar para testes pensando na satisfação e no conforto, né, do desenvolvedor que tá trabalhando no projeto ao longo do tempo. Liberar uma release em produção deve ser algo rotineiro, então tem a ver com integração contínua e é isso, assim, o evento de liberação de uma release ele não pode ser algo excepcional, ele tem que ser algo natural, rotineiro. E planejar um ciclo de desenvolvimento com pequenas entregas. Então, que é a ideia central, né? Quebrar o problema maior em pequenas partes e entregando de forma que a equipe vá agregando valor aos poucos, né, para os usuários, para as pessoas envolvidas. O segundo livro, a segunda referência assim, que eu acho que eu fiz questão de trazer é o Mítico Homem-Mês, do Frederick Brooks Jr.
É um livro escrito em 1975 e eu trouxe algumas citações. A primeira delas é referente ao capítulo que dá nome ao livro. Então ele fala: pessoas e meses são intercambiáveis apenas quando uma tarefa pode ser dividida entre muitos trabalhadores que não se comunicam entre si. O que isso tem a ver, né, com saúde mental? Eu acho que muitas vezes, por causa da falta de compreensão, né, de gestores, pessoas talvez, né, de fora da área, os líderes e as pessoas que estão gerindo equipes de desenvolvimento acabam sofrendo uma pressão para aumentar o time, como se isso fosse escalar, a produtividade fosse escalar linearmente. E a gente sabe que isso não é nem de perto verdade, né? As coisas não são tão simples. Esse conflito, assim, né, acaba sendo pela falta de entendimento mesmo de um conceito que já foi escrito há 40, 50 anos atrás. Um outro trecho que eu acho interessante ele fala: cada indivíduo deve ser designado para um trabalho que amplie seus horizontes, de maneira que toda a força de trabalho seja tecnicamente flexível. Estou aqui também já indicando aqui também colocando um pouco de contexto, né? Ele está falando sobre equipes que lidavam desde compiladores até desenvolvimento de interfaces gráficas, né? Então, mas já existia essa ideia de que seria uma boa estratégia, né, você tornar a força de trabalho tecnicamente flexível. Isso parece óbvio, mas era contraintuitivo na época e até hoje pode ser considerado também em alguns momentos. E aí, por último, não existe bala de prata para os problemas fundamentais do desenvolvimento de produtos digitais. Aqui a gente fala muito, ele está se referindo aos progressos que ele observava em termos de hardware e de linguagens, né, novas abstrações para os problemas ali, né, do desenvolvimento de software, mas o problema central em desenvolver produtos digitais não é muito a representação da solução, e sim o que ela deve ser, né? E esse tipo de problema ele não é atacado dessa forma, né? E ele até em determinado momento assim ele propõe assim ciclos rápidos, e a gente olha para isso como sendo uma coisa nova, e na verdade já estava sendo debatida há muito tempo atrás. Bom, a segunda parte fala sobre cultura, então reconsiderando aspectos da organização, cultura e ambiente de trabalho. Eu vou trazer algumas ideias desse livro, que se chama It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Ele foi escrito pelo DHH, o criador do Rails, e o Jason Fried, e ambos são os fundadores do Basecamp. O livro, de forma resumida, se posiciona contra essa cultura que considera que as empresas precisam ser insanas, né? De certa forma, ele se posiciona contra o que é o senso comum hoje, né? Que a gente considera como senso comum no mundo de startup. E o trabalho está uma loucura por vários motivos, por causa de longas jornadas, por causa de agendas super ocupadas, por causa de expectativas de disponibilidade, por causa de problemas com sono, porque as pessoas não têm tempo para pensar, para tomar decisões. E por algum motivo estar exausto se tornou uma medalha de honra no trabalho. E esse é um exemplo assim de uma página sobre empreendedorismo que eu vi no Instagram, e representa um pouco dessa cultura, né? Ralar enquanto outros dormem, isso é empreender. Então, por algum motivo, a gente acha que você precisa se privar de sono para ser um empreendedor, né? Então, aposto que se a gente rolar o LinkedIn, a gente vai encontrar outras mensagens parecidas com essa. Mas a verdade é que ninguém pode dar o seu melhor nessas condições. Então, eu vou trazer algumas ideias do livro que eu gosto
Só para trazer alguns exemplos, assim. O livro é dividido em 4 partes, e a primeira se chama Segure Sua Ambição, e um dos tópicos é criatividade não é produzida com força bruta. Eu acho que tem uma questão assim de aceitar, muitas vezes, que a gente precisa dormir sobre um problema antes para conseguir avaliar o que é uma solução boa ou ruim e, quem sabe, chegar em propostas melhores. A segunda parte se chama Proteja Seu Tempo. Então, proteja o seu tempo e das outras pessoas da sua empresa. Essa é uma parte que eu gosto muito porque eles colocam assim que a gente tem que assumir que as outras pessoas da empresa estão trabalhando em coisas tão importantes quanto as nossas. E, portanto, é aceitável que elas demorem um tempo para responder um e-mail ou responder uma mensagem, né? Eu acho interessante assim essa provocação porque faz a gente repensar o que vale a pena ser uma ligação, o que vale a pena ser uma mensagem e o que poderia simplesmente ser um e-mail que pode ser respondido ao longo da semana. Terceira parte é alimente sua cultura. Isso aqui é claramente assim uma provocação, né? Então, sua empresa não deve ser uma família, ela deve ser uma apoiadora de famílias. E eles colocam que a empresa ela não deve apenas permitir que que os seus colaboradores passem um tempo de qualidade com suas famílias, mas também incentivar que isso aconteça, né? Que seria papel da empresa incentivar que isso aconteça. A quarta parte é examine seus processos. Um dos tópicos eles falam que seja claro no que merece excelência e o que pode ser apenas suficientemente bom. E gerenciar expectativas eu acho que faz parte é um ponto importante assim, né, na construção de um produto. Voltando no ponto principal, a ideia é que o trabalho ele não precisa ser uma loucura, embora esse tenha sido o normal assim, né, no mundo de startup. Então, na maioria das vezes, apesar de problemas inevitáveis e tudo isso, na maioria das vezes a gente poderia escolher pelo caminho mais calmo. Outro tópico, né, sobre essa parte da apresentação que eu quis trazer é esse estudo que aconteceu no Google, a equipe de pessoas, né, do Google. Assim, eles queriam entender por que algumas equipes performavam bem e outras equipes não tanto. E quais os aspectos em comum, né? Por que isso acontece? E eles conversaram com muita gente, levantaram muitos dados, e a conclusão desse estudo, assim, que foi publicado em 2015, foi de que o aspecto mais importante para uma equipe é essa segurança psicológica, que significa quão seguro as pessoas se sentem para assumir riscos e para se colocarem em situações de vulnerabilidade. Então, esse termo, né, psychological safety, ele tem um TED Talk da pesquisadora, né, que colocou isso, e é bem interessante, eu recomendo que vejam. E a provocação é essa, é entender que tipo de cultura, que tipo de ambiente a sua empresa ou a sua equipe está proporcionando para as pessoas, para os seus membros, né? Será que as pessoas estão se sentindo à vontade para fazer perguntas, para se colocarem, né, nessa posição de vulnerabilidade, que é fundamental para o progresso, né, para a melhora de um time. E bom, chegando na terceira parte, agora falando mais de aspectos pessoais, e aí a proposta dessa parte não é falar, né, como as pessoas qual deve ser a relação das pessoas com o trabalho, mas apenas pontuar algumas coisas que são importantes, né, que eu considero importantes. A primeira delas é estudar faz parte do trabalho. Muitas vezes existe essa sensação de que as pessoas precisam estar totalmente preparadas para os problemas que chegam. E a verdade é que é impossível estar preparado para todas as situações. Então, esse processo de aprendizado, ele faz parte do trabalho e tem que ser encarado como parte do trabalho.
E o segundo ponto que eu queria trazer é sobre a higiene mental. Então, eu acho que é uma coisa que as psicólogas da empresa, da Vitalk, falam, que eu gosto muito. Assim como a gente escova os dentes todos os dias para evitar um problema maior, e mesmo se a gente deixasse de escovar um dia, em teoria a gente não teria problema, mas a gente mantém essa rotina. Da mesma forma, a gente tem que cuidar da nossa mente, e isso pode significar coisas diferentes para cada um. O ponto é que muitas vezes a gente não percebe que está chegando no esgotamento, que as coisas estão desandando, e é importante a gente manter, né, essa prática de higiene mental, que pode significar uma meditação ou exercício físico ou um contato com arte, música. Acho que cada um tem uma forma de se reconectar, né? Então, enfim, importante a gente não se esquecer disso. E, bom, concluindo, eu acho que dias difíceis vão existir, né? Então a gente assume responsabilidades, toma decisões difíceis e comete erros. O processo de aprender também pode ser muito frustrante, né? Muitas vezes. Isso é inevitável, né? A gente sempre vai ter que lidar com esse tipo de situação. Mas existem pessoas que estão sofrendo burnout e abandonando programação por questões que já foram compreendidas há muitos anos. Uma vez eu entrevistei uma pessoa, ela me contou que ficou fora, assim, por quase um ano do mercado de trabalho por causa de uma experiência terrível que ela tinha passado. Enfim, ao ponto de a pessoa realmente não lembrar mais qual era o prazer, né, que ela tinha em programar, em construir produtos. Eu acho que não é aceitável, né, que essas coisas aconteçam por questões já compreendidas, seja por práticas de desenvolvimento que já foram propostas há muito tempo, ou por questões de cultura, ou enfim, ou outros aspectos que a gente já entende. Na maioria das vezes, nós já sabemos a coisa certa a fazer. Então, assim, para terminar, eu acredito que um ciclo saudável de entrega de software leva a relações saudáveis no trabalho, que permite uma boa saúde mental dos desenvolvedores. Então, eu coloquei aqui as referências, né, de alguns conteúdos que eu li, que eu coloquei na apresentação. E obrigado. Eu queria terminar também agradecendo todo o pessoal da CodeCon, que fez um trabalho incrível organizando, apesar de todas as adversidades. E é isso. Valeu.